Eu vou falar com vocês agora, com toda essa base, essa infraestrutura que foi colocada até agora, nós vamos falar sobre como construir, então, uma família feliz. Uma família feliz não é resultado da sorte. Uma família feliz não acontece por acaso. Alguém pode dizer assim, olha, poxa, o Beto teve muita sorte. Casou com a Nathalie teve muita sorte, casou com o Beto. E a gente viu que não é isso. Não é resultado da sorte, é resultado de uma construção. O casamento feliz, uma família feliz é resultado de uma construção realizada por duas pessoas adultas, responsáveis, consequentes, sóbrias, inteligentes, sob a direção do Espírito Santo de Deus. É resultado de uma construção. Não acontece por acaso. Então é isso que nós vamos falar. Quando nós falamos de uma construção, de uma obra, um prédio como esse, por exemplo, a primeira coisa que foi feita nessa construção foram as fundações, a base, a infraestrutura. Primeiro aqui era só um terreno, aí vieram as máquinas e cavaram, as estacas foram fincadas, e ali fizeram uma base que fosse robusta o suficiente para sustentar o peso que ia vir sobre esse edifício, sobre essa base. Então, os engenheiros calcularam, e essa base foi feita, e aí, a partir daí que o prédio foi levantado. E essa base, essa fundação também, ela deve existir para a família. Nós precisamos, como família, ter uma fundação, uma base, uma infraestrutura, e que seja suficientemente robusta para suportar a carga que vem sobre ela. E o que é a fundação numa casa, numa construção? A fundação numa construção, numa família, no lar, é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fundação, é a infraestrutura, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele diz, eu sou a palavra. E no Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou, ou seja, a palavra se fez carne. Então, a palavra de Deus, ela é a infraestrutura, a base. Um dia Jesus disse uma parábola, que um homem prudente, ele é semelhante àquele que edifica, um homem prudente é aquele que edifica a sua casa na rocha. Porque vem o vento, vem a tempestade, os rios transbordam, batem com ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai. E ele disse que esse homem prudente que edifica a casa na rocha, ele é semelhante àquele, eu vou parafrasear, tá? Ele é semelhante àquele que vem à família em curso, dá ouvidos à palavra e quando vai para a casa dele, pratica a palavra que ouviu. Jesus não disse com essas palavras, mas ele disse a mesma coisa. Ele disse, é semelhante ao homem que ouve a minha palavra e as põe em prática. Não fica só no ouvir, mas põe em prática. Esse é o homem prudente que está edificando a sua casa na rocha. Ele disse, pelo contrário, um homem insensato, um homem tolo, é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, os rios transbordam, batem com ímpeto contra aquela casa e ela vai ruir, e grande é a sua queda, porque a casa foi edificada na areia. Ele disse que esse que edifica a sua casa na areia é semelhante àquele, parafraseando, que vem à família em curso. Esse que eu vou falar, ele nem está aqui, mas se ele viesse, ele diz, vem a família em curso, ouve a palavra de Deus e sai por aquela porta e não pratica o que ouviu. Esse seria tolo que ouviu a palavra e não colocou em prática.
esse está edificando a casa na areia. Vocês sabiam que Jesus mesmo, ele fala que ele é a pedra principal? Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Porque nas construções antigas se fazia uma base, uma fundação, e nessa fundação, na quina da fundação, era colocada uma pedra chanfrada, uma pedra angular, que era a pedra colocada na esquina, que era também a pedra principal. Quanto mais peso se colocava sobre aquela fundação, mais firme ela ficava por causa daquela pedra. Se alguém tirasse aquela pedra, a construção ruía. E ele é conhecido como pedra principal. E a Bíblia diz que nós devemos construir a nossa vida espiritual sobre fundamentos sólidos que são pregados pelos apóstolos, cuja pedra principal é Cristo Jesus. Então, é a fundação, são os fundamentos, a base, a infraestrutura, a raiz. Nossa vida precisa estar enraizada, enraigada em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso na prática? Isso na prática é tendo tempo de qualidade a sós com Deus, TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus, o maridão sozinho, a esposa sozinha, tem o seu tempo de leitura e meditação da palavra de Deus, a oração, depois também os dois juntos terem um tempo para estarem em oração, comentando sobre a palavra, discutindo a interpretação de textos bíblicos, e também fazendo isso com os filhos. Ter um tempo para estar compartilhando a palavra com os filhos, que não precisa chegar lá em casa agora e mudar a rotina de repente. Vai devagar com os meninos, senão até os meninos se espantam. Diz: rapaz, o que houve, como fizeram com meu pai, com a minha mãe? Não, vocês vão devagar, tem um tempo com eles de oração, ora com eles rápido, deixa eles brincarem, né, fazer as coisas deles, mas vai criando o hábito, não é? Tendo tempo na mesa, tempo de qualidade, não é, nas refeições, fazendo esforço para fazer refeição juntos. As esposas procurem preparar uma mesa bonita, atrativa, agradável, nada de comer na sala, nada de comer no quarto, na frente da televisão, nem na frente do computador. Ter um tempo para a família sentar, e aí nós vamos estar edificando a casa na rocha. Eu disse ali para os homens, e vou repetir aqui, eu tive a oportunidade de ler um livro inteiro, um livro que não era fino. Eu li o livro inteiro na casa com a minha família. Os meninos, eu, Angélica, os meninos, toda a vida que a gente ia para a refeição, nós líamos uma parte do livro e lemos o livro inteiro. Uma vida com propósito, né? Então, a gente pode fazer isso também lendo a Bíblia. E aí nós vamos estar colocando a nossa casa sobre a rocha. A nossa edificação vai estar sobre a rocha. Quando vier o vento das discussões, dos desentendimentos, muitas vezes, das decepções, das ofensas, a nossa casa vai estar edificada na rocha, ela não vai cair, porque nós vamos estar capacitados por Deus para que ela seja sustentada. É necessário, é impossível construir uma família feliz, relevante, abençoada, que vai abençoar futuras gerações, se nós não estivermos em Cristo Jesus. É Ele é o autor. É Ele que sustenta, por meio da sua palavra. Então, nós devemos fundamentar a nossa casa. A primeira coisa, faz a fundação. Tenha tempo com Deus, invista nisso, participe de uma igreja cristã, não é? Participe, seja atuante na sua igreja. Se quiser vir para Adã, é bem-vindo, mas se você tiver sua igreja, fique na sua igreja. Não é para trocar de igreja. Mas tem uma comunidade cristã que você possa ter um relacionamento, possa servir a Deus ali junto com os irmãos. Isso vai também fazer com que seus filhos, sua família cresça, né, e se fortaleça nesse fundamento sólido que é a palavra de Deus. Depois que faz a fundação, a base, nós vamos levantar o quê? A estrutura, levantar os pilares, as vigas, a laje, não é? A estrutura de um prédio, de uma edificação, é o que às vezes a gente chama de esqueleto. A gente passa numa rua e vê a construção em obras, só vê os pilares, a laje, não é? E as vigas. Então aquilo ali é a estrutura. Não é? A estrutura ali tem ferro, concreto geralmente, e aí
essa estrutura ela precisa ser bem dimensionada, ela precisa ser firme, porque ela vai sustentar as paredes, o peso das paredes, sustentar o peso nosso. Por exemplo, aqui nós estamos no auditório, tem um andar aqui embaixo. E aqui embaixo provavelmente é a garagem. E ela, quando foi dimensionada essa laje, essa estrutura foi dimensionada para ser um auditório e suportar esse peso que nós estamos colocando sobre ela. Então essa estrutura ela precisa ser rígida, precisa ser forte. Ela não pode ficar se abalando fácil. Quando o prédio é mais alto, a gente, como engenheiro, tem que calcular até o impacto do vento na estrutura. Não é? Ela precisa, as estruturas, quando o prédio é alto, ela não pode ser rígida. Ela tem até que ter um balanço. Esses dias até eu vi eu sei que circulou um vídeo aí de um restaurante em cima de um prédio muito alto, que quando deu o vento ficou balançando assim a água e o pessoal se assustou. Mas, na verdade, se essa estrutura ela não tiver dimensionada para fazer esse jogo aqui, ela pode trincar e quebrar. Ela é feita para isso. Então, é dimensionada para isso. Essa estrutura, o que é no casamento? Essa estrutura num casamento, numa família, é o caráter, a responsabilidade e o amor incondicional. Porque depois que passa a paixão, a empolgação do começo, o fogo dos primeiros meses, o que vai restar é caráter, responsabilidade e ser consequente com os votos que fez. E a capacidade de amar incondicionalmente. Por isso que muitos casamentos são destruídos, porque faltam essas coisas. Ela precisa ter rigidez. A gente precisa saber que nós casamos para ficar casados. Que nós vamos, com inteligência, com a capacidade que Deus nos dá, construir uma família bacana, amorosa, cheia de alegria, paz, com os problemas que vão surgir, mas com solução também, em Cristo Jesus. E a gente não sai, pipocando facilmente. A gente não sai correndo nos primeiros problemas, não é? Tem pessoas que, quando casam, eles são tão frágeis emocionalmente, não é? Essa estrutura é tão frágil, que no primeiro problema corre para o papai e para a mamãe. Ai, papai, mamãe, não é? Mamãe, ela não faz a comida boa. E o pior é que ainda tem mãe que diz assim, eu nunca gostei dela mesmo não, venha para cá, meu filho. Estraga mais ainda as coisas. Então, tem que ter estrutura. O amor incondicional. O amor incondicional, como foi falado aqui, é um amor que não requer nada em troca. É o amor que Jesus nos amou. É assim que Ele espera que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. É um amor incondicional. Ama, independente da pessoa ser boa ou não. Simplesmente ama. Esse é o amor cristão. Esse é o amor que todo cristão quer viver. Esse é o amor que todo cristão prega. É o amor incondicional. O melhor lugar para nós praticarmos o amor incondicional é dentro de casa. Aqui é muito fácil. Vocês me veem pregando, dando testemunho, aí tem até alguém que diz assim, rapaz, ali que é um casal abençoado. Rapaz, aquele pastor, poxa, que homem de Deus. Vai morar lá em casa. Eu sou um homem de Deus, mas eu tenho meus problemas. Eu tenho também coisas que a minha esposa tem que administrar, que suportar. Ela já aprendeu a fazer algumas, né? Ela até acha que é pouquinha, que quase não tem nada para... Mas tem. E aí, por que nós estamos juntos? 36 anos. E eu estou apaixonado, feliz da vida com ela. Porque tudo é maravilhoso? Não. Porque nós decidimos amar incondicionalmente. E quando eu amo, eu estou semeando semente de amor, ela responde com respeito e honra. Ela também me ama. E aí nós vamos crescendo juntos. Então existem os desafios.
Eu quero dizer para você que quando você chegar em casa essa semana, você vai ter muitas oportunidades de imitar Jesus. Muitas. Sabe, você vai voltar para casa, e aí durante a semana, em casa mesmo, Deus vai permitir, por amor a ti, Ele vai permitir que o teu cônjuge te dê umas alfinetadas. Você sabia? Vai permitir, Josué. Tu pensa que não? E aí, Josué, quando a Elisete fizer isso, e tu tiver aquela vontade de, não é, dar uma resposta dura para ela, aí você vai lembrar do amor incondicional. Aí você vai olhar para Elisete e vai dizer: Elisete, meu amor, muito obrigado, porque você está me dando a oportunidade de imitar Jesus. Eu agora não vou brigar com você. Eu vou te perdoar e vou continuar te amando. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer imitar Jesus, mas chega em casa, na hora que Jesus dá a oportunidade, você pisa na bola. Não perca a oportunidade, aproveite. Viu? Aproveite, Renata. Aproveite. Quando a coisa não estiver sendo do jeito que tu espera, tu lembra disso. Aí tu pode até olhar nos olhos dele e dizer isso. Eu já tive essa oportunidade de fazer. Quando eu preguei a primeira vez, eu falei sobre isso. Eu passei por uma experiência em casa, assim, que a Angélica, e eu fiquei zangado, eu quase, veio assim para eu dizer umas coisas. Aí eu lembrei, rapaz, não estava pregando lá, dizendo para os irmãos agradecer, né? Aí eu fui lá com ela, abracei, disse assim: Angélica, eu quero te agradecer. Porque tu está me ajudando a imitar Jesus. Nós estamos rindo, mas isso faz a gente crescer, da musculatura. Da musculatura. Nós temos que ter musculatura para manter um casamento saudável. Eu tenho um cunhado, tem exemplo de todo tipo em família grande, né? Eu tenho um cunhado, que casou com a minha irmã. Rapaz, a minha irmã, não era fácil não. Naquele tempo eu não conhecia a palavra de Deus, eu até dizia para ele: rapaz, Ramon, não sei como é que tu aguenta 6. Ela era terrível, minha irmã. E eles tiveram 3 filhos, com toda essa confusão que eles viviam. E aí até um irmão da Angélica disse assim: Ramon, é porque tu nunca mostrou os 4 cantos da casa para 6. Aí o Ramon disse assim: rapaz, já mostrei, foi os 10, mas não tem jeito não. Aí um dia o Ramon não aguentou mais e decidiu sair de casa. Eles deviam ter uns 15 anos de casados, ou menos. 12 anos de casado, 10. Aí o Ramon disse: eu vou sair de casa, não aguento mais não. E tinha o apoio da família. A gente estava dizendo: pai, Ramon, tá certo. Eu também não aguentava. Aí o Ramon... Olha, eu não conhecia a palavra de Deus. Aí o Ramon pega e vai para casa. Chega em casa com a mala. Na casa do pai dele. O que foi, Ramon? O pai dele era um capitão do exército. O que foi, meu filho? Não, pai, eu não aguento mais a 6. Eu não aguento mais, vim embora para casa, acabou. Aí o pai dele olhou para ele e disse assim: meu filho, eu te obriguei a casar? Não. Rapaz, eu criei foi um homem. Pega essas coisas, volte para sua casa e vai cuidar da sua família. Eles têm 43 anos de casado hoje. Criaram os filhos, já tem netos. Rapaz, eu acho que ele era daquela banda de Recife ali, o seu Romão. Aí, depois que faz a estrutura, porque às vezes eu vou te dizer, às vezes tem menino casado que é mimado, que está precisando de um pai para dar um carão nele. Carão é uma bronca, é uma dura. Não dá para alisar, não. Eu estou bravo, né? Não dá para alisar, não. A cara do Jessé ali. Aí, depois que faz a estrutura, temos que fazer o quê? As paredes, a coberta.
O que são as paredes e a coberta de um prédio, de um edifício? É a proteção, para proteger da chuva, do sol, não é? Para proteger de ladrão. E numa casa, o que representa a proteção numa família? A proteção, queridos. Atenção redobrada aqui. Um cônjuge tem que proteger o outro e os dois protegerem seus filhos. Tem que haver uma cultura de proteção. Não pode um expor o outro. Não pode. Chegar com o pai e falar mal do marido ou falar mal da esposa. Chegar com o irmão, falar com o amigo, às vezes com o cabeleireiro. Tá expondo o cônjuge a Satanás. Toda vida que uma pessoa se queixa, fala do marido, de algum defeito do marido fora, está autorizando Satanás a atacar ele. E aí ele fica pior. Quanto mais ela fala, mais pior ele fica. Quanto mais ele fala, pior ela fica. Nós temos que proteger um ao outro, tem que ter uma cultura de proteção. A imagem tem que ser protegida, porque quando o Sérgio levanta e protege e defende a Simara, ele está defendendo e protegendo ele mesmo. É uma só carne e vice-versa. Não podemos estar expondo. Pelo contrário, temos que proteger. Sabe, fala bem. Sabe como é que a gente protege? Primeiro, não admita que a sua mãe ou seu pai fale mal do seu cônjuge. Não admita. Fale com amor, mas fale firme. Diga assim, papai, mamãe, eu amo vocês, mas eu não admito que vocês falem mal dele ou dela. Por favor, não falem mal deles. Isso é muito importante. Uma família que se blinda assim é uma família que cresce. Tem os problemas, a dificuldade, vai para dentro do quarto e resolve lá conversando como duas pessoas adultas. Não exponha. Às vezes, por conta de pedir oração, ei, preste atenção. Sai na igreja pedindo oração para todo mundo, falando mal do marido. É porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Todo mundo na igreja fica sabendo que o cara não presta. E ele fica com vergonha de ir à igreja. Ele não vai à igreja com vergonha, porque ele sabe a língua que a mulher tem. E falou mal dele para todo mundo. Ele tem vergonha. É mesmo? A mesma coisa é o homem. Nós temos que proteger. Quer pedir conselho? Vai o casal junto. Vai o casal junto. Se aconselha, conversa. Se quiser pedir conselho para os pais, vai junto. Não vai tu sozinho não, porque senão daqui a pouco você fica falando mal da tua esposa para os teus pais. É o pior erro que se comete. Cria uma confusão na família de graça. Segura a língua. Tem 2 casos na nossa família. Tem 2 casos na nossa família, um na minha, outro da Angélica, que os homens destruíram o casamento por causa disso. Os homens. Eu digo porque às vezes o pessoal diz que são as mulheres que falam. Mas olha, o meu irmão e um cunhado meu se divorciaram, acabaram com o casamento deles por causa disso. Brigava com a esposa, vinha atrás da gente para falar, se queixar, e a gente com pena, ficava ouvindo, ele falar mal dela. Às vezes a gente dizia alguma coisa também, meio que a gente já ficava com raiva dela. Aí, quando ele fazia as pazes com ela, sabe o que acontecia? Às vezes, dizia o que a gente disse delas. Aí a confusão ficava maior. Cabra fofoqueiro. Rapaz, destruíram o casamento. Destruíram os dois, acabaram com os casamentos. Você sabe como é que funciona? Eu vi a Melissa esses dias conversando com ela, acho que lá no restaurante. Ou foi aqui, não sei, em algum momento eu vi a Melissa dizendo assim: a maior referência, alguma coisa nesse sentido, a maior referência de homem de Deus que eu tenho é o meu marido. É o Dino. Dino, você é o homem completo, o homem de Deus completo que eu conheço. Ela disse para nós. Você sabe o que? Para você gravar,
Um cônjuge, ele tem que ser como um assessor de marketing do outro. Se você contratar, Fabiana, um assessor de marketing para fazer divulgação dos teus negócios, tu acha que ele vai dizer algum defeito que tem lá? De jeito nenhum, só vai dizer as coisas boas que tem, que a pessoa não come muito e não engorda e tal, que o negócio é bom. O assessor de marketing, assim a gente tem que ser do nosso cônjuge. Nós temos que levantar, porque quando eu levanto o meu cônjuge, eu estou me levantando também. Proteção. Uma família que está protegida, guardada. Não exponha o outro. Seja um assessor de marketing. Olha, vocês viram as homenagens que eu fiz à Angélica aqui. No meu testemunho. É verdadeiro, é muito sincero no meu coração. Mas eu sei que quanto mais eu levanto essa mulher, mais eu abençoo ela, mais eu sou abençoado. Ela viaja por aí para dar testemunho, pregar em alguns lugares. Você acredita que quando o povo que ouve a Angélica fica doido para me conhecer? Fica atrás querendo que eu vá lá também. Porque o que ela fala? Bem. Ela fala das minhas virtudes. Então a gente precisa proteger um ao outro, sabe? Proteja a sua família. Não exponha, não abra espaço para o inimigo entrar. Se tem dificuldade, tem problemas, vamos resolver junto, vamos orar, vamos buscar Deus, façam jejum, orem, procurem um aconselhamento, mas não saia disparando para todo lado, não. Um aconselhamento do homem de Deus no casal de Deus. Proteção. Depois que você faz as paredes, a coberta, você tem que fazer as instalações. Toda casa tem que ter instalações, né? Imagina isso aqui, quando falta luz, nem o microfone vai funcionar. Energia, é importante. Água. Uma casa, quando falta água, com um dia já está terrível a coisa. As instalações precisam ter também no casamento. O que é a luz do casamento? A luz é a transparência. A luz simboliza transparência. Deus, quando Ele criou a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da terra. E a primeira coisa que Deus fez, antes de fazer o acabamento e a decoração da terra, foi dizer, haja luz. Uma casa no escuro não se arruma. Ninguém pode arrumar uma casa no escuro. Precisa ter luz. Luz é transparência. Não tem nada escondido do outro. Se nós somos uma só carne, não tem por que ter nada escondido no outro. Temos que ser transparentes. Você sabe o que a Bíblia diz lá no começo de Gênesis? Que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. O que é estar nu? Estar nu é não ter nada a esconder. Ser transparente. A senha do celular não é se tiver senha, todo mundo saber qual é a senha em casa. O computador sem senha. O que o pai acessa, ele não tem vergonha do filho ver. O que os pais acessam, os filhos podem acessar. Transparência. Eu vou te dizer, um homem ou uma mulher que mantém uma senha que o outro não sabe, tem problema aí. Tem problema aí. Eu estou cansado de ver isso. Mulheres que se apaixonam por um cara que ela nunca viu, lá do outro lado do mundo, larga tudo e vai para lá. Tudo escondido. Aonde há trevas, opera o príncipe das trevas. Aonde tem escuridão, opera o príncipe das trevas. Porque Deus é luz e Ele opera na luz. E onde Ele está, existe luz. E aquele que encobre o seu pecado, escute, eu quero que você prospere, você vai prosperar. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Por isso que um dia eu confessei para a Angélica. Não foi fácil para ela. Mas eu botei luz porque eu queria prosperar. Eu queria que a minha família fosse abençoada. Eu queria que meus descendentes fossem abençoados. E não tem preço. Eu não posso ficar protegendo uma imagem, tentando, manter uma imagem que não é. E a minha família toda sofrendo.
eu não prosperar. Não posso, o preço é alto demais. Tem que ter luz, transparência. Nas finanças tem que ter transparência. Você sabe que as empresas que duram são empresas que têm transparência, que têm prestação de contas. Em casa tem que ter prestação de conta, em que é que está gastando. Vai fazer um negócio relevante, conversa. Tem que ter transparência, não tome decisão sozinho. Deus te deu uma mulher sábia, virtuosa, que sabe, que tem capacidade para ajudar. Deus te deu um marido que é um sacerdote. Deus te deu um marido que é um mestre. Ele pode até nem saber ainda que é, mas ele é um profeta. E Deus vai usar ele para abençoar. Amados, eu já tive problema assim com a Angélica, de esconder as coisas. Não era fácil para mim, não. Uma vez, até ganhando razoavelmente bem para o nosso padrão de vida, eu comecei a ficar enrolado com o cheque que eles chamam de especial, né, que não tem nada de especial, e devendo ali o limite do cheque, eu não conseguia cobrir. Tentava, não dava certo. E aí eu comecei a tirar empréstimo para cobrir. Por quê? Eu não queria dizer para a Angélica que eu estava com a conta descoberta. Sabe por quê, Kiko? Porque a Angélica faz umas perguntas difíceis, rapaz. Ela quer saber onde eu gastei, o que foi, isso aqui para onde foi. E eu ficava... Por quê? Porque a maioria das vezes eu não lembrava. Não era que eu gastasse com coisa errada, não. Eu não lembrava. E era muito ruim para mim, sabe, ela ficar dizendo, isso aqui, para onde foi esse cheque, esse valor? E eu não sabia dizer. Aí eu comecei a esconder. Isso é bom também para as mulheres também ir devagar aí, para dar o marido saber que tem graça em casa também, que dá para ele, né? Eu comecei a esconder. E aí, sabe o que aconteceu? Começou a ser como uma bola de neve, todo o tempo devendo cada vez mais. E eu fiquei desesperado, porque eu dizia assim, não, esse mês eu vou pegar um empréstimo, mais um empréstimo, cubro, e aí eu vou fazer bem muita economia, para quando chegar no fim do mês eu cobrir. A Angélica nunca precisa saber, nem eu tenho que responder pergunta difícil. Só que não dava certo, porque nas trevas quem opera é o príncipe das trevas. Nunca deu certo. Até que um dia eu estava desesperado, sinceramente, juro alto, e eu não sabia o que fazer. Aí um dia nós fomos fazer um curso desses de casais, o Casados para Sempre. Ainda era o Gessé, o líder nessa época. E lá em casa tinha uma turma de Casados para Sempre. E aí coincidiu a lição de perdão. Quando teve a lição de perdão, aí eu vi a Angélica testemunhando lá para as mulheres, né, para os casais. Porque antigamente eu tinha dificuldade de perdoar, mas agora eu estou mais... Eu fiquei olhando, eu digo, Jesus, vai operando aí. E eu vi que ela estava até com lágrimas assim nos olhos de emoção, quanto ela estava perdoando agora. Aí terminou a aula, eu disse, pessoal, hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Todo casal agora vai sair aqui para um cantinho para conversar e botar as coisas em dia, pedir perdão e perdoar. Aí eu fui lá e... Eu tive que ouvir umas coisas ainda, mas deu certo. Mas, queridos, eu vou te dizer, eu me impressionei, eu fiquei impressionado a rapidez como resolveu o problema. Achei incrível, eu digo, peraí, eu tinha esse dinheiro, é o mesmo dinheiro, e eu não estava conseguindo, há 6 meses eu tentando, não conseguia, e agora eu estou conseguindo. Porque há poder na luz, há poder onde tem luz, é incrível, a multiplicação. Tem um capítulo no Herança só sobre transparência. Como é importante colocar luz, como é importante ser transparente, como Deus abençoa onde há transparência. Luz, e a água e o esgoto? Numa casa, representa o perdão. A água representa o perdão que lava a sujeira da mágoa do coração. Queridos, perdoar não é um conselho nem uma opção. Perdoar é imperativo. É vida ou morte. Uma pessoa que guarda mágoa e recita o Pai Nosso, está recitando a própria condenação de morte.
Uma pessoa que não perdoa, quando ela lê o Pai Nosso, ela está lendo a própria condenação de morte eterna dela. Ela está dizendo, como eu não consigo perdoar, também o Pai Celestial não me perdoa. Uma pessoa que vive com mágoa, preste atenção, uma pessoa que vive amargurada, ressentida, ela não é uma vítima. O Rodrigo, sempre ele fala que não tem escala de pecado. E é verdade, não tem escala de pecado, não. Pecadão, pecadinho, tudo. Mas o tanto que Jesus dá importância para esse pecado de guardar mágoa, parece ser um dos piores pecados que tem. Jesus fala umas 5 ou 6 vezes no Evangelho, se tu não perdoar, tu não é perdoado por Deus. Então não tem escolha para nós, entendeu? Sabe por que Deus fala isso? Porque a falta de perdão mata a pessoa, maltrata a pessoa. É como se a pessoa entregue aos verdugos, Jesus disse, ela entregue a demônios, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa que adoece. Muitas pessoas estão com câncer. Olha, Deus quer curar pessoas que têm dificuldade de perdoar aqui, hoje. Você não vai sair daqui sem perdoar. Você não sairá daqui sem perdoar. Queridos, pessoas que estão morrendo porque não conseguem perdoar. Perdoar não é um sentimento, não. Eu não tenho que sentir perdoar, não. Ou eu estou sentindo perdoar. Não, eu perdoo, eu decido perdoar, já foi pregado aqui. Lava. E quando aquela água suja passar pelo ralo, ela não volta mais, o ralo é sifonado, tem um sifão. Aquela água que fica no vaso sanitário, é o sifão que faz aquela água acumular ali. E um ralo, ele tem um sifão também, para que não volte o mau cheiro, para que não volte aquela sujeira que foi para lá. Você já esteve numa casa que voltou a sujeira do esgoto? É terrível. A casa fica com um mau cheiro terrível. Não pode, perdoou, não pode ficar trazendo a memória, porque dá mau cheiro. E a nossa casa tem que ter o bom perfume de Cristo. Livre da mágoa, livre da falta de perdão. Depois, queridos, que está tudo isso pronto, vem um acabamento. Coisa linda é o acabamento, né? Aqui, ó, esse forro é o acabamento. Esse piso aqui é o acabamento. As luminárias, a pintura da parede, o revestimento. Esse é o acabamento da obra. Você sabe o que é esse acabamento na nossa casa? São as palavras boas, a honra, o respeito. Uma casa onde tem honra. A casa onde há respeito. Uma casa onde as pessoas falam palavras boas um do outro. Só levantam um ao outro. É uma casa bem decorada. Queridos, palavras boas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, Salmo 103, versículo 20, os anjos do Senhor obedecem à voz da palavra de Deus. Não deixe os anjos lá da sua casa sedentário, não. Bote eles para trabalhar. Fale a palavra de Deus, abençoe a palavra de Deus. Diga, olha, aqui na minha casa, todos nós aqui na nossa casa, nós somos pastoreados por Jesus. O Senhor é o pastor da nossa família e nada nos faltará. Os anjos têm que sair para trabalhar, para providenciar. Eles obedecem à voz da palavra. Se você fala com fé na palavra de Deus, em temor de Deus, que na tua casa, a tua família é como árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo que os teus familiares e teus descendentes fazem vai prosperar, você está dando ordem para os anjos fazer isso. Abençoe com fé. Sabe, use a palavra para ministrar na sua casa. Palavras boas, você está linda. Eu estava dizendo ali para os homens, e vou dizer aqui para as mulheres também junto. Nunca diga para os seus familiares o que você não quer que eles sejam. Nunca diga para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, ou para os seus pais, o que você não quer que eles sejam.
Fale palavras boas. A Bíblia diz, o Beto já falou aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma é nenhuma mesmo. Só palavras boas. Abençoe, não perca a oportunidade. Passou por você, lance uma palavra de bênção. Minha filha, que está em casa ainda, a Júlia, tem 29 anos. Encontro com ela, tem uma palavra boa para abençoar ela. Todas as vezes. 100% das vezes. Porque Deus me deu essa... Você e eu somos profetas na nossa casa. As nossas palavras, elas têm força na nossa família. Levante, abençoa, profetize, edifique a sua casa. A Bíblia diz que a nossa língua é como a pena de um hábil escritor. Com a nossa língua nós podemos construir o nosso ambiente, o ambiente da nossa casa. Nós podemos, como um hábil escritor, descrever uma família abençoada, onde há paz, alegria, honra e respeito. Fale palavras boas. Use a sua boca para edificar e nunca para destruir. Qual, meu amor? A Angélica, ela estava me lembrando aqui, eu já disse para os homens, vou falar aqui também. A Angélica está me lembrando, está vendo? Ela me lembra para dizer as coisas boas que eu faço. As erradas a gente mesmo resolve em casa. Ó, eu aprendi e tenho esse hábito, é um hábito já de alguns anos. E um homem de Deus, um pai de família, tem que ter bons hábitos. Eu tenho um bom hábito, todas as vezes que eu entro em casa, eu abro a porta e digo um versículo da palavra de Deus. E digo um versículo abençoando minha família. Por isso que eu já consegui decorar alguns versículos, porque eu vou decorando, às vezes eu vou para o trabalho decorando, aí volto, que eu vou a pé e volto a pé, aí quando eu chego em casa eu estou com o versículo para dizer. Eu abençoo a minha casa com a palavra de Deus. Você imagina, queridos, o que é isso? Não custa um centavo. Não precisa gastar um centavo. Só com a tua unção profética, que Deus já te deu quando Ele te cobriu de autoridade, Ele já te deu isso. Só com a unção profética tu está levantando a tua família. E pode ter certeza que Deus vai honrar essa palavra que você der. Aleluia. A honra. Se falou já aqui de abrir a porta do carro. Você sabe, querido, eu criei esse hábito também. Eu tenho esse hábito já de alguns anos. Se eu estiver com a Angélica, ela não abre porta. Eu vou na frente e abro para ela. Abro a porta do carro para ela, depois eu dou a volta. Sabe isso? Presta atenção que você... Tem mulher que é tão tola que diz, não faça isso comigo. Não preciso disso não, é tolice. Estultícia. Escute só. Quando um homem faz isso com a sua esposa... Quando o homem faz isso, a honra, presta atenção, não é só questão de abrir a porta do carro, não. Isso aqui tem um simbolismo, os teus filhos estão vendo. Os teus filhos não vão honrar quem você não honra. Eles não honram quem você desonra, por exemplo, ou quem você não honra. Quando você abre a porta do carro para os seus filhos, está intrínseco já para eles o valor que tem a mãe deles, o valor que tem aquela mulher. Ela é tratada com honra e com respeito. E os meninos vão tratar com honra e respeito também, porque estão aprendendo com a gente. Até, irmão, você chega lá na igreja, você abre a porta do carro para sua esposa, ela entra, aí os irmãos vê, as irmãs dizem assim, rapaz, aquela irmã não é fraca não. Você vê que o marido dela abre a porta para ela. Isso é honra. Sei lá no Ceará que a gente diz, não é fraco não. Então, um marido, por exemplo, um homem, foi dito aqui pelo João, um homem, ele depende da honra, ele respira a honra. Um homem, ele precisa ser honrado. Ei, esposa, eu vou renovar isso, um homem, ele necessita ser honrado. Um homem que não é honrado pela esposa, ele não desempenha o potencial dele todo. Ele é bloqueado. É um homem que não tem alegria, ele não rompe, as coisas não funcionam para ele. E não é só, presta atenção, muitas vezes a mulher diz, não, mas não estou fazendo nada demais não. Mas se ele está se sentindo desonrado com o que você está fazendo, mude. Porque se você quer uma família abençoada, quer que teus filhos tenham um pai abençoado de referência, honre esse marido.
Respeite esse marido. Encha o tanque dele de honra. E ele vai sair, vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde, vai trabalhar, vai à luta. Precisa de honra. O respeito. Isso é a decoração. E depois nós temos que fazer a educação continuada. Né? Tem que vir para o Família em Curso, fazer o curso do Casamento e Família, fazer o Casados para Sempre, a Herança do Homem Sábio, Finança do Homem Sábio. Tem tantos cursos para fazer. É a educação continuada. Nós não podemos pensar, não, eu já fiz Família em Curso. Meu amigo, a gente já participou de sei lá, nem sei nesses 26 anos quantos cursos eu já participei. Até hoje eu aprendo. Até hoje eu estou aprendendo. Então nós estamos sempre aprendendo. Faça uma educação continuada. Uma casa para ela se destruir, um prédio para ele se destruir, basta tu não fazer nada. Deixa lá fechado um prédio teu e volta daqui a uns anos para tu ver. Está destruído. Precisa se dar manutenção. Você dá manutenção. Eu vou encerrar dizendo aqui uma coisa. Queridos, nós temos, como servo de Deus, nós temos lutado de todas as formas contra o divórcio. Nós oramos, nós pregamos, nós lutamos com os casais para eles não se divorciarem. Se você está aqui essa tarde, esse fim de semana, e você já passou pelo divórcio, você já teve a experiência do divórcio, você cometeu erros no passado, e você não sabia o que você está aprendendo hoje aqui, você não conhecia essa palavra, essa verdade, eu quero te dizer uma coisa. Existe uma palavra poderosa que é uma das preferidas de Deus, chamada arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, parar de ficar botando culpa nela ou nele, e reconhecer os seus próprios erros, se arrepender, e tomar firme propósito de, a partir de agora, com o seu novo casamento, seu novo relacionamento, tudo novo. Fazer tudo direito, a partir de agora é o primeiro dia do resto da sua vida. Os erros ficaram para trás, vão ter consequências. Mas até as consequências, quando há um genuíno arrependimento, Deus ameniza, Deus abençoa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa do que foi feito de errado. O problema é que a maioria das pessoas que eu converso, que são divorciadas, eles estão sempre botando culpa no outro. Enquanto bota a culpa no outro, nunca se arrepende. E aí sempre a coisa vai ser complicada. E a tendência é no outro casamento ter muita dificuldade. Então, uma coisa, maridos que estão aqui, e esposas que são de segundo casamento, eu não sei quem é de segundo casamento, mas os que são, priorize a sua esposa antes dos filhos do outro relacionamento. Nunca dê nada para os filhos do outro relacionamento sem pedir autorização da sua atual esposa. E vice-versa. É a prioridade. É a prioridade. É a esposa. Ficou para trás, sabe? O que ficou para trás ficou. Agora você está construindo nova história. Negócio para dar confusão. O cara fica, às vezes, com peso na consciência, dando o que não pode para os outros e tirando da mulher atual. Tirando dos filhos da mulher atual. E dando, às vezes, o que não pode. Sendo explorado, muitas vezes, com peso na consciência. Porque não deu a atenção devida que devia ter dado. Fica querendo suprir com coisas. É hora de maturidade, sabe? É hora de corte. Dizer assim, ó, a partir daqui é outra história. A esposa que Deus me deu, que é essa que eu estou aqui, que eu vou construir com ela o meu casamento. Ela é prioridade na minha vida. Eu tive um caso, presta atenção, uma coisa que eu vi acontecer, e eu não entendi no primeiro momento, e hoje eu entendo claramente. Uma pessoa que nós conhecíamos, casou pela segunda vez, da nossa família também. Separou, casou de novo. Aí, olha só, ele estava no novo casamento, e uma das filhas foi morar com ele.
com a segunda esposa. E aí eles começaram a ter conflito. Ele pagava a faculdade dela, ele pagava o plano de saúde dela, mas a menina começou a enfrentar a esposa dele. A filha do primeiro casamento, enfrentando a esposa do segundo casamento. Começaram a ter conflito. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou a filha dele para fora da casa, ela já era de idade de faculdade, já tinha uns 18, 19 anos. Botou para fora de casa, não pagou mais a faculdade dela, e ainda tirou o plano de saúde dela. Presta atenção. Eu achei um negócio terrível na hora. Fiquei até meio chateado com ele. Hoje, eu vejo que foi a melhor coisa que ele fez para aquela moça e para o casamento dele. Foi a melhor coisa que ele fez. A menina foi se virar, foi atrás da vida dela, se levantou, se formou em arquitetura, casou, vive bem demais, tem um filhinho lindo e é amicíssima do papai dela. Da ex-esposa também, da esposa do pai também. Agora ela respeita. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Esposa é primeiríssimo lugar abaixo de Deus. Então, tome essa posição. Eu já tive casal que eu estava aconselhando que se afastou de mim, não quis mais conversar comigo, e está lá, cheio de problema ainda, porque eu disse isso para ele. E ele está vivendo cada vez pior. Eu disse, meu amigo, se tu quer consertar a tua vida, tua esposa está para se acabar de pânico, de tudo, tu quer consertar a tua vida, corta o cordão umbilical dessa menina, a menina com 30 anos, rapaz, e o cara lá sustentando, pesa na consciência. Então é tempo, sabe, de tomar posição. Amor é isso. Amor é obedecer a palavra. Vamos ficar de pé e orar. Já estamos encerrando. Aleluia. Vai ter o pastor, nós vamos ter aqui uma renovação de votos. O pastor Márcio vai fazer a renovação de votos, vai fazer a ceia, né? Eu quero orar com você por perdão. Mais uma vez, não saia daqui sem perdoar. A pessoa que você tem dificuldade de perdoar, você vai dizer o nome dela. Você vai orar dizendo o nome dela. E você vai perdoar. E Deus vai te livrar dessa mágoa, desse ressentimento. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu casamento, teus filhos. Eu abençoo todos os teus negócios. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu quero abençoar essa pessoa que você tem dificuldade de perdoar, que você tem ressentimento. Diga agora o nome dela. Eu te perdoo, fulana de tal. Eu te perdoo. Abra a tua boca e diz, eu te perdoo. Pode dizer a lista todinha. Eu perdoo, perdoo, perdoo. A maioria dessas, você que ofendeu. E você precisa perdoar também. Pedir perdão e perdoar. Diga que perdoa em nome de Jesus. Você está livre. Livre. E você não vai levar mágoa para casa. Você está livre para ser feliz, para prosperar e para receber todas as bênçãos que estão dispensadas por Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, queridos. Sobre a sua família. Eu profetizo paz, alegria, prosperidade, amor, honra, respeito, graça, sabedoria, renovo, alegria de viver, razão de viver. Eu te abençoo